Bom dia mais uma vez a todos. O nosso tema, como anunciado, é o mundo espiritual. Esse tema ele foi baseado na aula número 9 do nosso curso básico de Espiritismo e conforme o roteiro de estudos fornecido pela Federação Espírita Brasileira, a gente sempre deve trazer para as reuniões públicas doutrinárias algumas das temáticas que são tratadas nas nossas aulas internas. E o mundo espiritual? Todas as filosofias e religiões espiritualistas falam deste mundo espiritual, de algo que está além do mundo físico, do mundo material. E cada filosofia, cada religião tem a sua forma de tentar explicar como é que é a vida no mundo espiritual. As doutrinas materialistas, não. Elas não admitem que exista o espírito, muito menos vida espiritual, vida após a morte ou mundo espiritual. Para o materialismo, tudo se resume apenas no aqui e agora deste mundo. O espírito não tem passado, nem terá futuro, terá uma única existência. A ciência espírita, em contraponto ao materialismo, veio nos mostrar exatamente o contrário. Que o mundo material, ele é apenas uma pequena parte de um mundo maior, que é o mundo espiritual. O mundo espiritual é a causa, o mundo físico é um efeito. André Luiz, ele costuma dizer que o mundo físico, o nosso planeta, em que estamos encarnados agora, ele é uma energia coagulada. É uma cópia do que existe no mundo espiritual. Hernani Guimarães Andrade, um cientista espírita, ele se baseou na física quântica para dizer que todos os átomos que compõem o mundo físico, na realidade, eles são efeitos dos átomos psíquicos que vão modelar a vida física. Assim como o Espiritismo afirma que esse corpo físico nosso, ele é um efeito do nosso modelo organizador biológico, que é o corpo espiritual que todo mundo tem. Ao deixar a vida física no desenlace deste corpo espiritual em relação ao corpo físico, o espírito continua com a sua forma, com o seu corpo espiritual, que é o molde, como eu disse, que vai futuramente gerar novas encarnações. E a doutrina espírita foi muito mais longe, porque as doutrinas espiritualistas costumam resumir que o mundo espiritual seria apenas o quê? Um inferno, um purgatório e um céu. Mas quando a doutrina espírita, através do intercâmbio mediúnico, fazendo de forma totalmente segura a ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico, descortinou uma realidade completamente diferente da que é conhecida ou mostrada até aqui ao longo dos séculos. O que se mostra que a vida espiritual é a vida verdadeiramente falando do espírito. Nós, espíritos, passamos a maior parte do tempo fora do mundo físico e precisamos encarnar em mundos físicos para fazermos testes, provas, para fazermos uma série de avaliações e experienciações que vão contribuir no nosso processo de evolução, já que o espírito criado por Deus, simples, ele tem uma trajetória longa a fazer, uma caminhada até a perfeição. O livro O Céu e o Inferno, a segunda parte, é repleto de comunicações, onde espíritos de todos os tipos de graus de evolução, desde o mais inferior ao mais elevado, eles próprios vêm dizer o que é a vida espiritual, como eles chegaram ao mundo espiritual, o que encontraram lá. E a variedade é enorme.
Jesus, com muita propriedade, ele disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Então Jesus não falou que tem uma morada, duas, três. Ele falou muitas moradas. No livro A Gênese, de Allan Kardec, existe um capítulo chamado Uranografia Geral. Uranografia é uma das matérias que fazem parte da astronomia. E ali tem uma mensagem que foi psicografada pelo jovem, genial astrônomo da época de Kardec, Camille Flammarion, que como médium ele recebeu uma mensagem de Galileu Galilei. E Galileu Galilei ele tenta nos mostrar mais ou menos até onde a gente possa alcançar o tamanho do universo. E ele supõe uma viagem imaginária para a gente tentar medir a distância, o tamanho desse universo, até onde a gente pode alcançar. E ele diz: se nós sairmos da Terra, se nos afastarmos anos-luz do planeta Terra, a ponto de nem enxergá-lo mais, e assim seguimos viajando, passando por várias galáxias, reinos e mais reinos universais incontáveis, sóis, estrelas, astros de todos os tipos, ainda viajando assim à velocidade da luz, por mais de uma hora, por mais de um dia, nós não teríamos caminhado sequer um passo em relação ao tamanho do universo. E o Espiritismo afirma que existe vida em todos os lugares do universo, tanto vida física, como nós estamos aqui agora, no planeta Terra, encarnados, como vida espiritual. André Luiz apresentou o livro Nosso Lar, mostrando a sua experiência depois da desencarnação. Um período de 8 anos nos lugares de sombras, sofrendo os impactos das suas atitudes menos dignas, e depois o socorro espiritual e o seu encaminhamento para a colônia Nosso Lar, que gerou filme, inclusive, é um material que está aí ricamente espalhado para a gente entender, pelo menos uma parte dessa colônia espiritual que representa uma série de cidades espirituais, onde todos nós estivemos antes de reencarnar, e para onde certamente voltaremos quando desencarnarmos. As pessoas que se amam continuarão se amando eternamente. O mundo espiritual garante que ninguém que vive no vínculo afetivo do amor se distancie. Então, essa semana uma pessoa me falou: Valfrido, apesar de ser espírita há muito tempo, eu tenho medo de morrer, porque eu não sei para onde eu vou exatamente. E esse medo, até certo ponto, ele é até compreensível, que quando estamos encarnados, sem entender que existe esse mundo espiritual, porque a gente fica ligeiramente esquecido, quando a gente reencarna, dessas informações, a gente pode sim ter aquele chamado medo do desconhecido. Mas existe uma informação espírita muito importante, que diz assim, que nós todos somos uma centelha de luz. Quando a gente não ama muito, ou quando até a gente se permite atitudes de desamor, essa luzinha fica bem apagadinha, parecendo aquela vela que está ali quase no seu finalzinho. Mas essa luz jamais se apaga. É a luz da vida espiritual, a vida eterna da alma, criada por Deus. O Espiritismo sempre afirma isso em sua ciência, que os dois grandes elementos do universo são justamente Deus, o Criador de tudo, e nós, os espíritos criados por Ele. E tudo mais que existe no universo, desde o mundo físico como nós estamos, até o mundo mais sutil das energias que a gente nem alcança com as nossas percepções limitadas, tudo é matéria vinda de Deus, matéria essa que o Espírito se utiliza em diversos graus da sua evolução para justamente desenvolver a luz interior. Essa luz se desenvolve
pelo conhecimento das coisas e pela realização de atitudes generosas, piedosas, repletas de compaixão. Então, cada um vai ter uma luz de acordo com o que faz da sua própria vida, da sua inteligência e das suas escolhas em relação a tudo que está na vida. Tem uma história que está na literatura espírita que fala assim de uma situação que a gente pode ter como referência sobre como pode ser a nossa chegada no mundo espiritual. E a gente deve se preparar porque a única coisa absolutamente certa que todo mundo tem que está encarnado é que vai desencarnar. Então nada mais lógico do que a gente estudar bastante, conhecer esse mundo. É como alguém que vai fazer uma viagem para um país que nunca visitou, a pessoa procura tomar informações sobre o país, os costumes, a língua, a localização, os lugares que deverá frequentar, e é assim que procede qualquer viajante prudente. Se nós temos uma viagem que nós todos vamos fazer, que é esse retorno ao mundo espiritual, o Espiritismo então nos incentiva a tomarmos muitas informações sobre como chegar bem no mundo espiritual. E a história que me referi fala de um homem comum, que logo desde criança ele perdeu o seu pai desencarnou e ficou ele com a sua mãe e vários irmãos menores. E ele teve que assumir, se tornou um arrimo de família praticamente, deixou de estudar, não pôde mais ter tempo para ir à escola, porque teve que trabalhar para ajudar sua mãe a criar os outros irmãos. Aprendeu apenas alguma coisa de leitura, que já lhe foi suficiente para aquela encarnação. E assim, trabalhando duro, não tendo uma profissão específica, ele foi ajudando sua mãe a criar os irmãos. Quando se tornou adulto, conheceu uma jovem, ele se encantou por ela, se casaram, e ali ele começou uma nova família. E ele era um tipo de pessoa assim. Ele tinha recebido de presente um livro como este aqui, que é distribuído pelo grupo Gedeões. É um livro que já foi distribuído mais de 100 milhões de cópias, onde as igrejas cristãs do mundo inteiro enviam dinheiro e esse grupo faz a distribuição. Inclusive eu também ganhei um gratuitamente. E ele sempre tinha o cuidado de ler esse livro, o Novo Testamento, onde ali estão os 4 evangelhos que falam da vida de Jesus, dos seus ensinos, mostra as cartas de Paulo, de Pedro, enviadas às primeiras igrejas cristãs, fala dos Atos dos Apóstolos, na primeira instituição cristã do mundo, que foi a Casa do Caminho, e a última parte, o Apocalipse, falando justamente desse momento de transição do planeta, dessa grande mudança que aconteceria no planeta, como nós estamos vivenciando agora. E ali ele buscava se orientar. Aliás, é bom dizer que esse livro, não só por ser distribuído gratuitamente, mas ele é o livro mais vendido no mundo. E o segundo livro mais vendido no mundo é justamente esse, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro onde Allan Kardec retirou aqui do Novo Testamento os ensinos morais de Jesus, apresentou comentários próprios e ainda recebeu milhares de comunicações dos Espíritos em todo o mundo, e ajudando a entender melhor cada ensinamento de Jesus. Inclusive é um livro especialíssimo, porque ele contou com a participação de espíritos de vários lugares do planeta e de vários lugares do mundo espiritual. É um livro inigualável, algo que jamais aconteceu no mundo, algo tão extraordinário. É o segundo livro hoje mais vendido no mundo. Isso é um bom sinal. Pelo menos mostra que as pessoas estão procurando conhecer Jesus, e quando a gente estuda Kardec, sem dúvida a gente passa a conhecer Jesus com mais profundidade. E esse homem, ele tinha esse livro. Ele conseguiu trabalhar numa fábrica como um operário braçal, e ali ele tirava o seu sustento digno para manter a sua nova família. Mas ele era uma pessoa assim, extremamente simples.
Se ele passava numa rua, se visse, por exemplo, uma coisa simples mesmo, uma casca de banana que alguém jogou no passeio, ele logo preocupava, alguém pode pisar aqui e se machucar. Ele parava, ia fazer, pegava a casca e procuraria jogar em algum lugar seguro. Por exemplo, se ele estivesse na mesma caminhada, aí visse uma pedra no meio da estrada, na rua, ele que nunca teve carro, mas ele se preocupava com as pessoas que tinham carro. Falou, vou tirar essa pedra, vai que alguém não percebe, vai passar nessa pedra, vai ter um acidente. No local de trabalho, era muito comum, as pessoas no intervalo do almoço se juntarem e ali começavam a conversar. Geralmente essas conversas, infelizmente, é de maledicência, falando mal da vida do outro, apontando defeito dos colegas, coisa do tipo. E ele ficava ali também com o grupo, mas quando surgia esse tipo de conversa, alguém sendo vítima da maledicência, ele procurava um jeitinho e pedia a palavra assim para falar de uma coisa boa que ele viu aquela pessoa fazer. Ele ressaltava alguma virtude daquela pessoa que estava sendo vítima da maledicência. Em relação aos seus filhos, ele ensinou os seus filhos a orar e disse-lhes que todos os dias, assim que acordassem, que fizessem a oração. E lendo mesmo no Novo Testamento, lá está a prece que Jesus ensinou, ele fazia questão que os filhos conhecessem essa oração. E pediu que eles todos os dias, como ele mesmo fazia, orassem antes de começar qualquer atividade e quando fosse dormir, também não deixasse de fazer uma oração. De entregar a alma aos bons espíritos, a Deus, a Jesus, porque o espírito, ele já tinha essa noção. Sai do corpo todos os dias durante o sono e vai ao mundo espiritual. Então é importante a gente também ter essa consciência de que a nossa vida espiritual ela é contínua. O corpo precisa descansar, mas o espírito não, ele continua em atividade. E sempre dizia aos filhos que não explorassem de ninguém, que ganhassem dinheiro digno para a sua sobrevivência, que fossem honestos, respeitadores e que nunca perdessem uma oportunidade de ser útil. Ele próprio era uma pessoa que os vizinhos sempre procuravam, quando tinham qualquer dificuldade, já sabiam que podia contar com ele. Ele estava sempre solícito para servir em qualquer situação, dentro das suas possibilidades. O tempo passou. Ele envelheceu e estava chegando aquele momento de partir. Ele tinha muita fé no futuro, porque Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. Ele queria preparar um lugar para que as pessoas que estivessem com ele pudessem também encontrá-lo ali. E aí, chegando às últimas horas da sua partida, com essa consciência, ele ficou pensando, como seria a sua vida agora? Ele foi um homem tão simples, não teve uma existência grandiosa que chamasse atenção para grandes questões, grandes feitos. E assim, pensando em Deus, ele desencarnou. Mas para a sua surpresa, assim que ele deixou o corpo físico, ele próprio não se reconhecia de imediato. Ele estava tão iluminado que chegava a ofuscar. Ele que jamais pensou que poderia estar se iluminando com aquela vida tão simples, mas foi exatamente o contrário. Aquela vida simples, humilde, dedicada, honesta, fez com que ele se tornasse uma pessoa extremamente virtuosa. E é aí que aparece a luz do Espírito, os seus feitos. Tanto que ele morreu sem drama de consciência, que às vezes a gente fica, como será depois da morte? Ele estava tranquilo, mas não esperava tanto. Espíritos também iluminados vieram ao seu encontro, comemorando os seus espíritos protetores, que nós todos temos durante a encarnação,
muito felizes pelo grau de aproveitamento que ele teve naquela existência. Ele conseguiu, numa existência tão simples, realizar tantas coisas boas, que ele se tornou um homem de bem verdadeiramente. Se tornou uma pessoa extremamente virtuosa. E estava lá, iluminadíssimo, entre os espíritos protetores, certamente continuando o seu trabalho, já que os espíritos, quanto mais elevados, mais eles trabalham, mais eles se ocupam para que a sua existência seja inteiramente produtiva. E a melhor maneira que eles têm para agradecer a Deus a oportunidade de viver, de conquistar a felicidade, de se iluminar, é continuar servindo, ajudando o Criador a que tantas outras almas irmãs também aprendam isso e se tornem verdadeiramente felizes. Então, a nossa consciência, que tem tudo o que Deus espera de nós, ela vai nos dizer, vai pelo menos nos dar uma ideia se nós vamos ficar bem ou não depois da desencarnação. Ninguém vai virar santo da noite para o dia porque morreu, nem vai virar demônio porque morreu. Nós vamos ser o resultado do que fizemos de nós. Nós temos conversado com tantas pessoas aqui que perderam recentemente, seus entes queridos, que não se preocupem, não se desesperem, especialmente se tratou de pessoas que se dedicaram, as mulheres, por exemplo, e têm um grau de dedicação muito grande, que são mães, que passam por cada situação de sacrifício por seus filhos, pelas pessoas que se dedicam, pessoas do bem, da área de saúde, da área da educação, em todos os setores da vida, que se dedicam e são honestas. Essas pessoas todas ficam tranquilas, E quando passa a conhecer, através da ciência espírita, os pormenores desta vida que nos aguarda, que pode ser a qualquer momento, a gente poderá partir, não tem hora marcada, pelo menos a gente não sabe a hora certa, existe uma programação reencarnatória, mas a gente não tem acesso a essa informação. Então o Espiritismo orienta que a gente viva cada dia como se fosse o último dia da nossa existência, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance, sorrindo para as pessoas, sendo agradável, evitando sentimentos negativos, abolindo completamente a mágoa do coração, perdoando incondicionalmente e tendo esse procedimento diário, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, um dia após o outro. Não precisamos nos preocupar, porque o nosso retorno para o mundo espiritual será simplesmente maravilhoso. Jesus também se referiu aos anjos da libertação, que são aqueles espíritos protetores que tomam para si a tarefa de nos acolher nessa saída do corpo físico, nesse desenlace, uma forma mais filosófica de falar da morte. É o espírito que se desvincula do corpo físico, ao qual ele fica ligado por fios fluídicos. E a desencarnação é isso, é desenlaçar esses fios. O corpo fica inerte e o espírito prossegue. E fazendo o bem sempre, nossa consciência vai ficar muito tranquila a cada dia. Então a gente não vai ter esse medo de morrer, como a gente viu agora, muitos companheiros do movimento espírita com medo de retomarem os trabalhos, com medo de pegarem o coronavírus novo e assim evitam fazer alguma atividade espiritual com medo da morte. Mesmo sendo espírita, mesmo tendo conhecimento. Mas talvez o que está nos faltando é exatamente isso, essa consciência tranquila de que a gente teve coragem, teve força de tentar vivenciar o que a gente aprendeu com Jesus. Os orientadores espirituais, inclusive, pedem que os espíritas estudem bem o Novo Testamento e o Evangelho, que é o seu complemento, para que a gente tenha, assim, um direcionamento eficaz, um roteiro infalível, para a gente se auto-iluminar e assim que possamos voltar felizes ao mundo espiritual.
A literatura espírita está vasta para nos mostrar como é que é esse retorno. Se nós nos recorrermos a esses livros meditando, a gente vai saber como agir para que a gente faça uma viagem linda e maravilhosa, reencontrando com os entes queridos, reencontrando com os espíritos grandiosos que estarão prontos para nos receber com a alegria de quem soube aproveitar bem a existência. E aí lembremos novamente disso, a recomendação do Espiritismo. Viva cada dia como se fosse o último, fazendo o melhor que estiver ao seu alcance. Dê o melhor de si, como fez o homem daquela história. E no dia a dia, desde criança, cumprindo suas obrigações, fazendo tudo com humanidade, ele se transformou em espírito verdadeiramente de luz. Então o mundo espiritual está aí nos aguardando. E é a nossa pátria mãe. Nós vamos retornar para lá. Então vamos ser viajantes prudentes e vamos arregaçar mesmo as mangas, como uma orientação que recebemos aqui agora na nossa sessão mediúnica, que nos deixou muito felizes, emocionados, uma visita inclusive de parentes, nos abraçando, nos incentivando para que a gente continue nesse trabalho de espiritualização nossa e das pessoas que estiverem à nossa volta. Então é essa a mensagem simples desse tema tão vasto, tão extenso, que nós queremos deixar para esta bela manhã de domingo. Então muita paz para todos e muito obrigado pela respeitosa atenção.